Antes disso, antes da gente voltar a falar sobre lixo, vou falar sobre um tema derivado. Não é diretamente, mas é derivado. E que mexe com a saúde das pessoas. Você deve ter ouvido falar ao longo das últimas semanas os números que foram divulgados dos casos de dengue em 2024. E como os casos de dengue superaram algumas outras doenças, como por exemplo aquela que há 4, 5 anos era motivo de todos os dias termos aqui espaços gigantescos para falar sobre Covid. O Dr. Renato Kifuri, por exemplo, foi inúmeras vezes entrevistado aqui para falar sobre Covid, mas também foi bastante questionado a respeito da dengue. Ele nos atende na tarde desta segunda-feira. Ele é médico, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Como vai, Dr. Renato? Boa tarde. Olá, Ronald, boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês aí da Band. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso, o prazer é nosso. Doutor, eu recebi... A gente não fica prestando tanta atenção nas comparações, mas quando veio a manchete falando dos números da dengue e dos números da Covid, não tanto pela dengue, que a gente está ouvindo falar o tempo inteiro de tudo que aconteceu no ano de 2024, mas os números foram superiores aos casos de mortes, de óbitos por dengue do que por Covid. Para o senhor, houve algum tipo de surpresa nesse resultado? Esse ano, 2024, ele surpreendeu, já começou o ano, né? O ano passado, já entramos nessa época do ano, em janeiro, com um número assombroso de casos, né? Nunca tínhamos visto um registro de casos tão grande, já começando muito precocemente a temporada em janeiro. Atingiu seu pico aí em março, abril, coincidindo com a estação das chuvas, e terminamos o ano de 2024 com o triste recorde histórico de 6 milhões de casos. 85% dos casos das Américas aqui no Brasil, é o maior país que registra casos, e acompanhando esses casos, 6 mil óbitos, né? Então, a gente teve um 2024 que realmente prometia já desde o seu começo e acabou entregando um ano triste para os brasileiros, com recordes lamentáveis em termos de não só de casos, mas uma grande extensão de área cometida. A dengue hoje, praticamente 100% dos municípios do país registraram casos de dengue, com municípios com porcentagens de 30% da população teve doença. Então, é muita gente que teve dengue no país e, infelizmente, um número grande de formas graves também. Eu imagino que a sociedade brasileira que o senhor representa faça projeções, né, análises daquilo que está por acontecer, até para se planejar, né, do que são as novas ondas, as novas patologias, os novos medicamentos, as descobertas ou não descobertas. Só voltando àquilo que eu falei agora há pouco com o senhor, voltando alguns anos, e eu sei que a gente ficou tanto tempo dedicado às questões da Covid, se imaginava que a gente teria, pela evolução, como os municípios tratam esse tema, como a saúde pública trata esse tema, que a gente poderia chegar no ano de 2024, finalizando com esses números acima de 6 mil casos de morte? A gente vem assistindo um aumento progressivo. Se você for olhar assim, a cada década, a gente praticamente duplica o número de casos de dengue. Então, de 90 aos anos 2000, a gente tinha 1,5 milhão de casos. Depois de 2000 a 2010 foi para quase 3 milhões. De 2010 para 2020 passamos aí para 6 milhões. E a expectativa é que de 2020 a 2030 chegaríamos a 12 milhões de casos, por aí duplicando novamente. Mas só esse ano foram 6, né? Quer dizer, em um ano a gente teve um aumento muito grande, um salto muito grande. A gente tem oscilações, tem anos, a dengue é um pouco imprevisível, porque dependendo de onde a gente tem mais concentração de mosquito, Ronald, a gente pode ter muita gente que é suscetível. Então, por exemplo, a dengue nos últimos anos entrou na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região que tradicionalmente nunca teve dengue. Então, a quantidade de pessoas vulneráveis, suscetíveis, que nunca tiveram doença é enorme. Então, quando a doença entra, ela faz um estrago muito grande, porque ela encontra naquele ano, naquela temporada, um número de suscetíveis naquela região muito grande e faz um número grande de casos. Outras temporadas não, elas ficam restritas a locais onde já circula há algum tempo, não tem a variação de um sorotipo, não entra uma dengue nova, continua circulando o mesmo vírus que já infectou muita gente, e aí naquele ano a temporada eventualmente pode ser menos aguda, né? Menos intensa do que em outros anos.
Então, é característica da doença nós termos anos, às vezes, com muitos casos, anos com menos casos, essa oscilação pode acontecer. Mas quando você pega blocos de década, há um crescente aumento no registro de casos, fruto da expansão do vetor no país. E não é só no Brasil, a gente começa a ver casos de dengue, que era uma doença dos trópicos, né? Doença aqui do hemisfério sul, doença tropical, e que a gente começa a registrar casos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália. Não é gente que veio para o Brasil e voltou com dengue, não, é gente que nunca saiu da Inglaterra, nunca saiu da França e está lá com dengue. Quer dizer, tem mosquito e tem gente doente com dengue para transmitir de pessoa para pessoa. Então, a dengue hoje é um grande problema de saúde pública mundial, é um fenômeno que vem acompanhando aí as alterações climáticas, a proliferação do mosquito em todas as regiões do planeta praticamente. Hoje, metade da população mundial vive em zona de risco de dengue, em países de circulação da dengue endêmico para a doença. Em breve nós vamos ter um aumento, infelizmente, dessa disseminação da doença, e eu acho que aí a gente vai ter que ter esforços maiores de todo o planeta, de todo o globo, para tentar conter essa disseminação. Diante desse quadro de 2024 que trouxe essas revelações que o senhor está trazendo aqui, a gente evoluiu em algum aspecto? Aprendemos alguma coisa que não tínhamos aprendido antes? Eu acho que a gente deveria ter aprendido mais, né? Eu acho que a gente ainda patina nos dois... no tripé, que eu acho, eu chamo de tripé porque na verdade hoje tem a vacina como um dos pilares também para combater a doença. O primeiro é diminuir a população de mosquito. A gente precisa trabalhar com novas tecnologias de mosquitos modificados geneticamente, mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia, que é uma bactéria que, uma vez que a gente consegue infectar esse mosquito com essa bactéria, ele não consegue transmitir o vírus da dengue. Então, a gente tem estudos mostrando que você, ao soltar na natureza mosquitos infectados com essa bactéria, eles vão gerando seus filhos também incapazes de seus ovos desses mosquitos infectados das fêmeas, que também não transmitem a dengue, e reduções chega de 40% a 60% da doença só com essa estratégia, que é caro ainda, é difícil de fazer, mas a gente precisa investir mais nessa tecnologia. Então, combate ao vetor, porque diminuir a população de mosquitos vai significar diminuir febre amarela, dengue, zika, chikungunya, oropouche, agora que já está espalhando pelo Brasil. São todas doenças transmitidas por vetores, por mosquitos, chamadas arboviroses, e que a gente, ao combater o mosquito, a gente vai reduzir não só a dengue, mas várias outras doenças. Então, campanha de conscientização com a população, cuidar melhor das nossas praças, dos nossos locais públicos, dos nossos lixões a céu aberto, tecnologias novas que a gente precisa aprender com elas. Vacinas é o segundo pilar desse tripé, onde a gente precisa de mais vacinas. A do Butantan está em fase final de aprovação, vai se somar a vacina japonesa que hoje a gente já tem disponível para aumentar o número de vacinados, dessa forma diminuindo a chance de transmissão da doença. Mosquito encontrando com mais dificuldade alguém doente, porque uma parcela da população vai estar vacinada, ele vai ter menos chances de transmissão. E o terceiro pilar fundamental, que é cuidado de quem está doente. Aí falta, infelizmente, um investimento maior na capacitação do profissional, no reconhecimento do caso, na estrutura laboratorial para entregar um rápido diagnóstico de teste positivo, na assistência hospitalar para quem está doente, reconhecer precocemente os sinais de alarme, ou seja, manejar melhor a doença, para que mesmo que a gente tenha uma explosão de casos, isso não se reflita num número proporcional ou desproporcional de mortes. Doutor, eu tive dengue aí nesse período que todo mundo estava pegando dengue e tive que usar, no meu caso, usei a rede privada para tentar descobrir o que estava acontecendo, e aí me deparei com uma situação que eu não tinha visto, porque eu não tive Covid, então não fui à rede privada ou pública para buscar atendimento. Mas no caso da dengue fui. E percebi um número gigantesco de pessoas com os mesmos sintomas e uma coisa de diagnóstico, primeiro a triagem, os processos dentro de um hospital, de um pronto atendimento para tentar lidar com isso. E numa situação meio de guerra, assim, porque a quantidade realmente era bastante expressiva. O senhor disse que a gente precisa evoluir, né, nos processos, na preparação de profissionais. A dengue conseguiu fazer, nós chegamos no fim
daquela fase de pico, com os processos mais otimizados? Ou isso depende exclusivamente de cada unidade que toma as próprias decisões? Como é que se resolve isso? Primeiro, só para o senhor entender o que eu estou querendo dizer, quando eu fui a primeira vez, tinha uma triagem, todas as pessoas tinham que passar por uma área em que tiravam a temperatura, faziam a triagem para depois passar com o médico, para depois fazer o exame, e depois eles otimizaram. A pessoa já ia direto fazer o exame depois da constatação para saber se tinha aumentado o número de plaquetas e tudo mais. Evoluiu, nós aprendemos também alguma coisa nos processos hospitalares para lidar com a dengue? Eu acho que é sempre um aprendizado, né? Eu acho que o ano passado a gente teve uma experiência muito grande, inclusive, como eu falei para você, quando a dengue entra numa região que ela nunca circulou, os profissionais da saúde não estão habituados a reconhecer precocemente. Aqui, dengue não tem aqui em Santa Catarina, dengue não tem aqui no meu município, deve ser outra coisa, deve ser uma febre, deve ser gripe, deve ser Covid. Então, ainda um retardo de diagnóstico e vamos dizer assim, não uma familiaridade de profissional da saúde como manejar a doença. Os protocolos existem, já tem todo um fluxograma de como deve ser atendido no paciente em um caso suspeito, como é que colhe, quando é que confirma, quando é que volta, quando é que os exames devem ser orientados para os sinais de alerta. Mas o investimento é contínuo, há uma rotatividade muito grande desses profissionais, é tarefa de cada município, esse nosso sistema único de saúde ele é descentralizado, então a contratação, a capacitação são feitas pelos estados e municípios, então é um esforço grande que precisa ser contínuo, né? A dengue se enfrenta de novo nesses 3 pilares, diminuição de população de mosquito, aumento da adesão à vacinação e mais doses de vacinas, e o manejo correto que precisa de investimento. Todos esses 3 precisamos de investimento, porque não é possível que nós continuemos repetindo números importantes, como tivemos em 2024, de casos, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, o paciente, o fluxo, né, a jornada do paciente, ela precisa ser completa. Você descreveu bem, alguém que está com sintoma, febre, mal-estar, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, sem sintomas respiratórios, não está tossindo, não está com vômito, né, com coriza, não está com tosse, falta de ar, esse indivíduo é um caso suspeito de dengue. Então, precisa ser rapidamente atendido, precisa ter um exame com resultado rápido no serviço de urgência, que ele for atendido. Se positivo, ele precisa ser orientado o que ele deve ficar atento para os chamados sinais de alarme. Então, hidrate-se bem, fique em casa, repouse. E se começar a ter queda de pressão, tontura, dor na barriga muito forte, vômitos ou sangramento, esses 5 sinais de alarme deve procurar imediatamente um serviço de saúde para que ele receba um tratamento hospitalar. Isso, na grande maioria das vezes, Ronald, evita a morte desses indivíduos. Então, se você tem essa jornada toda orientada da suspeita diagnóstica ao serviço de emergência sendo um atendimento correto, o diagnóstico, teste diagnóstico disponibilizado rapidamente, orientado para os sinais de alarmes para hidratação em casa, sinal de alarme, se acolhido esse paciente com presteza, atendimento adequado, nós vamos, mesmo num cenário de explosão de casos, ter um número muito mais reduzido de mortes. Então, nós precisamos mitigar a doença na sua grandiosidade, que é a dengue hoje, e volto a dizer, a tendência é que ela continue em crescimento no mundo todo, que a gente tenha uma assistência cada vez mais adequada, porque o que mata na dengue é a desidratação, é a perda de líquido, é o choque decorrente aí da má hidratação desse indivíduo que está em casa. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Kifuri, médico infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Estamos falando sobre o crescimento dos casos de dengue no ano de 2024. Doutor, a gente vira especialista de tudo dependendo da sazonalidade, né? E no caso da Covid, a gente falava de vacina em qualquer ambiente que nós estávamos, né? Antes na fase da descoberta, depois da fase do desenvolvimento e depois da aplicação nas pessoas, quem podia, quem não podia, e depois a vacina passou a ser um assunto mais banalizado. Por que a gente só tem hoje só a vacina japonesa e agora tem o advento da possibilidade de termos em breve a vacina do Butantan? Por que não tem um monte de laboratório que desenvolveu a vacina da dengue? Olha, a vacina da dengue não é uma vacina fácil. A gente busca a vacina de dengue há mais de 20 anos. Nós tivemos uma experiência uma década atrás,
com uma vacina que teve algumas limitações, vacinas em 3 doses, que só podia ser aplicada em quem teve a doença, ou exigia uma testagem prévia. Então, tudo isso dificultou muito o avanço das vacinas de dengue. Então, hoje nós temos duas aí, uma licenciada japonesa, que também é um processo de mais de 15 anos para sua aprovação, seu licenciamento, são 5 anos de acompanhamento, que tem que demonstrar segurança no longo prazo, e agora a do Butantan, que completou os seus estudos e submeteu à Anvisa. Então, não é uma vacina por particularidades próprias do vírus da dengue, por ser 4 tipos de dengue, são como se a gente tivesse que fazer 4 diferentes vacinas e colocá-las todas juntas, sem que uma interfira na resposta da outra. Então, é um processo de fabricação e de desenvolvimento de uma resposta do indivíduo vacinado que tem que ser equilibrada para esses tipos. Então, não são complicações difíceis de manejar na produção, no desenvolvimento de uma vacina, que leva em consideração as características próprias do vírus da dengue. Doutor, a gente acompanhou todo o processo da Covid e, claro, todos vivemos intensamente por 1 ano e meio, 2 anos, tudo que diz respeito à doença, seja em casos próximos, seja no seio da família, no ambiente de trabalho, e paramos de falar. A vacinação da Covid ficou para grupos específicos. Você sabe que outro dia a minha mãe esteve aqui no hospital e uma pessoa perguntou, a senhora já foi, ela ia fazer um exame, ela falou, a senhora já tomou, tem aí o comprovante da vacina da Covid? Pô, isso até na época em que as vacinas começaram a ser aplicadas, era uma coisa que a pessoa lembrava de cabeça, estava no bolso, estava no celular, teve em algum lugar. Eu falei assim, poxa vida, nem lembrava desse negócio. Ela tomou a dose da vacina, tudo mais e tal. A gente vai ter alguma notícia nova de Covid em breve que pode nos assustar? Ou aquilo que se previa que anualmente, aliás, a história do anualmente todo mundo seria vacinado também já foi para o espaço, porque isso não está acontecendo. Deve ter alguma coisa nova de Covid para a gente aprender em breve, ou nós vamos continuar nesse, entre aspas, marasmo da doença diante de tudo aquilo que aconteceu, apesar dela ainda vitimar quase 6 mil pessoas aqui no Brasil com óbito por ano? Nós temos 6 mil óbitos, o Covid só perdeu para dengue esse ano, né? Foram 6 mil mortes por dengue, 5.800 por Covid no ano, são quase mais de 120 mortes praticamente por semana, né, de dengue, de Covid que acontece ainda, muito diferente, chegamos a ter 4 mil óbitos num dia, hoje nós temos 120 por semana, mas junto com a dengue, são as doenças infecciosas evitáveis que mais matam no país. A Covid deixou de ser aquele drama todo, mas continua sendo uma doença importante, mata muito mais que a gripe, mata quase 5 vezes, 4 vezes e meia, 5 vezes mais do que a influenza mata. Vacina que a gente não hesita em vacinar, né? Tomar todos os anos a vacina de gripe, os idosos, as grávidas, as crianças. E para a Covid a gente ainda tem algum receio, acha que a da epidemia já passou. Então, nós precisamos sim continuar alertando a população de que os grupos de risco, exatamente os mesmos que recebem a vacina de gripe, precisam receber a vacina da Covid-19, a vacina mais atualizada, como a gente faz com a gripe, a sua versão mais atualizada. Então, hoje a vacina disponível é a XBB, em breve a gente vai receber a tal da JN1, que é a vacina mais atualizada que tem, e assim a gente vai atualizando ano a ano. Gostaríamos de evoluir com uma velocidade maior nessa atualização. O mundo inteiro busca mais rapidez para acompanhar essas variações do vírus da Covid, mas é importante que essas vacinas tenham uma proteção muito boa para as formas, especialmente para as formas graves. Então, dificilmente alguém que está em dia com a sua vacinação da Covid, do grupo de risco, que é quem hoje recebe a vacina não é mais para todo mundo, você lembrou bem disso, né? Nós não vacinamos todo mundo contra a Covid-19, só as crianças, os idosos e aquelas que têm doenças crônicas e as grávidas. Então, esses precisam tomar vacina porque o risco de hospitalização no vacinado, na vacina atual, é muito pequeno, né? Baixa bastante. Então, hoje a gente, infelizmente, ainda tem uma adesão muito baixa, fruto dessa percepção que você acabou de dizer. Estamos nesse marasmo, parece que não tem novidade. A vacina continua sendo importante e recomendada para esses grupos, e é importante destacar. Vacina para Covid, junto com a vacina da gripe, são vacinas importantíssimas para prevenir complicações respiratórias naqueles indivíduos que são mais vulneráveis. A rede privada tem sido buscada por pessoas que estão interessadas para atualizar a vacina da Covid?
Esse é um fator que a gente precisa avançar. Não tem vacina de Covid na rede privada ainda, Ronaldo. Infelizmente, ainda Essa J que o senhor falou, essa última, desculpe, eu esqueci o nome que o senhor falou, porque é um código. JN1, ela não chegará também para a rede privada, né? Por enquanto, não há disponibilidade da vacina na rede privada. Nenhuma delas na rede privada de Covid-19 está disponível, que a gente deve caminhar para esse mesmo cenário. Mesma coisa que a gripe, novamente. A gripe está no setor público para os grupos de risco. E para quem não é do grupo de risco, adultos, jovens, sem fator de risco nenhum, também não quer ter gripe, também não quer faltar ao trabalho. As empresas patrocinam aí a vacinação de seus funcionários contra a gripe. A Covid deve seguir o mesmo caminho. Mas já não era, doutor, desculpa te interromper, mas já não era para estar, não? A vacina Eu acho que sim. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Precisa comercializar essa vacina, porque tudo bem, a chance de um adulto jovem ir parar no hospital e morrer de Covid é muito baixa. Não vale a pena, em saúde pública, vacinar toda a população. Mas eu não quero ter Covid, eu não quero transmitir para meu pai, não quero faltar no trabalho, eu não quero ficar 3 dias de cama em casa, eu não quero ficar contaminando os outros. Eu posso pagar e quero fazer uma vacina de gripe, ou a empresa quer vacinar seus funcionários. Esse é um caminho natural, mas isso depende também do laboratório produtor direcionar suas doses para o mercado privado. Os laboratórios têm preferido ou têm dado prioridade para os programas públicos do mundo todo. Então, o laboratório da Pfizer, o laboratório da Moderna, a Novavax, que é a nova vacina que nós vamos ter aqui no Brasil, estão vendendo seus lotes para os programas públicos de imunização. Não sei se é uma questão de quantitativo disponível para comercializar aqui, mas essa é uma demanda que eu acho que é necessária para que a gente tenha no país também a oportunidade de vacinar aqueles que não são os grupos de risco, mas que não querem ter Covid, que podem evitar a doença com uma vacinação, a exemplo do que a gente faz com a gripe. Doutor Renato Kifuri, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Renato, que é, além de infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua atenção costumeira com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Nos falamos, um abraço. Valeu. Agora, 2 minutos, não,